Vamos lá, dia 25 de dezembro, esse é o nosso primeiro editorial do dia, o editorial da hora do almoço. Pois é, a gente tem muito o que debater hoje, muito o que falar, uma vez que o Bolsonaro hoje se submete à cirurgia. Ontem o ministro Alexandre de Moraes recuou, depois de pressão da mídia, ele deu uma decisão favorável ao ex-presidente Bolsonaro, que afeta os filhos do Bolsonaro. Nós vamos falar sobre isso aqui com vocês. Vamos falar do Sóstenes Cavalcante. Era necessário que ele explicasse o porquê ele tinha 470 mil reais em dinheiro vivo. E ele trouxe dados, documentos para mostrar isso para vocês. Então a gente vai debater sobre isso aqui, vai estar falando sobre isso aqui com vocês. Vamos falar da carta aberta à população brasileira que o senador Flávio Bolsonaro leu do próprio presidente Bolsonaro. Ou seja, antes de ir para a cirurgia, ontem a gente postou um vídeo do Carlos Bolsonaro em que o Bolsonaro parecia estar um pouco sob efeitos de medicamentos pré-cirurgia, preparando ali para o procedimento cirúrgico que ele vai passar hoje. E aí, hoje de manhã, o Flávio Bolsonaro visitou o pai, soltou um vídeo aqui com uma carta do próprio pai para vocês. E a gente vai falar sobre isso também. Teve pronunciamento da Michelle Bolsonaro, teve pronunciamento do Lula também, e além de tudo, teve a Procuradoria-Geral da República confrontando o Supremo Tribunal Federal. É Natal, mas o clima não está de Natal em Brasília não, pode ter certeza disso. E eu vou mostrar tudo isso para você, combinado? Então vamos para cima que eu quero explicar detalhe por detalhe sobre tudo que está acontecendo nessa política brasileira maluca aí, tá bom? Vamos lá, vamos começar com o Sóstenes Cavalcante. Teve uma operação chamada Operação Galho Fraco. Nessa operação, que teve o nome de Galho Fraco, eles foram para cima do Carlos Jordi e para cima do Sóstenes Cavalcante. Eles argumentam que o Carlos Jordi fez um contrato de aluguel de veículos e essa locadora de veículos, diferente da demais, da Localiza, das outras, que tem um monte de veículo, tem poucos veículos. 5 veículos apenas, e um deles é alugado para o Carlos Jordi. E eles questionam se essa empresa tem a solidez. O Jordi fez vídeo e falou: se vocês quiserem saber se tem a solidez, é só vocês irem no gabinete e olhar se o carro está lá dentro. Aí vocês vão ver se tem solidez ou não. E me digam se o preço está fora de mercado, porque segundo o Carlos Jordi, está até abaixo do mercado dos outros, por isso que ele contratou essa. Então, foi o argumento do Carlos Jordi. Já contra o Sóstenes Cavalcante, o argumento que bombou na imprensa foi que o Sóstenes Cavalcante foi encontrado com 470 mil reais em espécie num gabinete, no apartamento funcional. Algumas matérias dizem que foi no apartamento funcional, outros dizem que foi na casa dele, enfim. Mas tem esse questionamento que foi encontrado 470 mil com o Sóstenes Cavalcante. E aí fez muita auê em cima disso. O Sóstenes Cavalcante hoje publicou documentos para justificar o porquê tinha o dinheiro. Falou: olha, eu tenho o dinheiro é lícito, totalmente legal, e eu vou mostrar para vocês. Matéria do Metrópolis Política, o Sóstenes Cavalcante expõe documentos de casa negociada para justificar os 470 mil. Ou seja, diferente de várias outras mídias que desceram a lenha, bateram no Sóstenes, judiaram dele, assim, na pancada atrás de pancada, e se ele deve, tem que fazer isso mesmo, dou parabéns. Não estão repercutindo esta matéria aqui do Metrópolis, E aí tem a declaração do imposto de renda do Sóstenes, de uma casa, onde ele comprou essa casa pelo valor de 310 mil reais. 310 mil reais. Ele fez a reforma da casa, Segundo ele falou: não, eu comprei a casa, fiz a reforma para revender. E aí eu coloquei à venda pedindo, tem aqui o cartório de notas, da escritura de venda da casa, que fica em Tuiutaba, Minas Gerais, lá em Tuiutaba. E aí a venda aqui pelo valor de 690 mil, ele falou: não, eu reformei, você joga lá em cima para negociar embaixo. Ele falou: eu negociei por menos, eu negociei por menos de 690, mas foi o valor que eu estava pedindo, tá aqui, da época. Ele mostrou o anúncio, falou: esse é o meu anúncio da época, desta mesma casa, e a casa foi vendida. O dinheiro é referente a esta casa que foi vendida. É convencional você guardar dinheiro vivo? Não é.
Se eu fosse um cara que tivesse na mira, sendo um deputado, se eu fosse um deputado, poderia ter dinheiro? Porque a qualquer momento todas as suas contas podem ser simplesmente bloqueadas, hoje dependendo do que você fala, né? Então, assim, o usual seria você ter uma conta fora do Brasil, com uma proteção em outra jurisdição, isso te dá uma proteção maior. Mas tem gente que opta em ter grana viva, né? Dinheiro vivo. É complicado para quem está na política justificar caso isso seja exposto, né? Ou seja, dá pano para manga para ser questionado. Mas o Sóstenes juntou as provas, tem o direito à ampla defesa, contraditório, e eu gosto muito, né, da postura como o Sóstenes se porta lá dentro da Câmara dos Deputados. Eu não conheço pessoalmente o Sóstenes Cavalcante, nunca conversei, nunca vi o Sóstenes Cavalcante, mas gosto da atuação dele e torço muito para que ele faça uma boa gestão, para que ele faça uma boa defesa do seu processo e prove que ele é inocente. Agora, se não for, que pague. Mas eu acredito que tá? A documentação é robusta, o advogado fez um trabalho bem feito, tá? Vamos lá, pessoal. Matéria da Itatiaia, tá? Olha só, o Bolsonaro fez uma carta, e nessa carta ele falou inclusive das eleições de 2022. Veja a carta escrita pelo ex-presidente e que foi lida pelo Flávio Bolsonaro antes da cirurgia. Uma carta de uma lauda aqui, em que o Flávio Bolsonaro fez a leitura, né? Dando até uma tranquilizada, né, nos seus seguidores que estão hoje com o coração apertado e preocupados, como se fosse alguém da sua família que está indo para a mesa de cirurgia, né? Dá uma olhada na carta que o Flávio Bolsonaro fez a leitura. E como eu falei ontem, eu queria fazer a leitura aqui de uma carta que ele deixou para mim. Na verdade, ele assinou dia 25 de dezembro, mas ele já tinha escrito essa carta antes. Eu vou passar a leitura dela aqui então, que é Carta aos Brasileiros. Ao longo da minha vida, tenho enfrentado duras batalhas, pagando um preço alto, com minha saúde e família, para defender aquilo que acredito ser o melhor para o nosso Brasil. Diante desse cenário de injustiça e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar o Flávio Bolsonaro como pré-candidato à presidência da República em 2026. Entrego o que há de mais importante na vida de um pai, o próprio filho, para a missão de resgatar o nosso Brasil. Trata-se de uma decisão consciente, legítima e amparada no desejo de preservar a representação daqueles que confiaram em mim. Ele é a continuidade do caminho da prosperidade que iniciei bem antes de ser presidente, pois acredito que precisamos retomar a responsabilidade de conduzir o Brasil com justiça, firmeza e lealdade aos anseios do povo brasileiro. Que Deus o abençoe e o capacite na liderança dessa corrente de milhões de brasileiros que honram a Deus, a pátria, a família e a liberdade. Brasília, 25 de dezembro de 2025, assino Jair Messias Bolsonaro. Pois é, essa foi a carta e, cara, vendo, né, o que passou com a vida do Bolsonaro, né, faz sentido ele falar, eu tô entregando, porque o próximo aí pro abatedor pode ser o próprio Flávio Bolsonaro. Eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que fala, olha, mas eles estão em busca, né, da proteção deles, né, eles estão em busca dos interesses próprios. Tá, cada um encara como quiser. Eu não trocaria minha vida pela vida do Bolsonaro nunca na vida. Sinceramente, eu não trocaria minha vida pela vida dele de forma alguma. Ah, Sandro, você vai ser o presidente da República. Tá. Pra quê? Pra terminar a vida numa cadeia? Uma vida de perseguição, uma vida de traições. A maioria das pessoas que o Bolsonaro apostou traiu ele. E vem cá, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas e o Tarcísio? Cá entre nós, você acha mesmo que o Tarcísio, depois de presidente da República, ele seria fiel ao Bolsonaro? Ah, cá entre nós, que você já viu muitas e muitas pessoas, né, virando as costas. Então, assim, dane-se, o Bolsonaro pensou, cara, já tô aqui mesmo, já tô preso, já fizeram tudo que tinha que fazer comigo, então vai alguém que eu confio, Flávio Bolsonaro. Então,
se ponha no lugar dele. E aí? Seria útil para você, né? Vamos lá. A Michele Bolsonaro, ela fez um pronunciamento de fim de ano, de Natal, e eu vou postar aqui para vocês. Forma-se agora a Rede Nacional de Pessoas de Bem que vão transformar vidas e edificar a mulheres e homens de bem do nosso Brasil. 2025 foi um ano muito difícil para todos nós, mas precisamos crer que todas as dificuldades que enfrentamos e ainda vamos enfrentar estão nos fazendo mais fortes a cada dia. A nossa luz também brilhará e a esperança encherá os nossos lares. Aquela noite fria em Belém foi iluminada e aquecida com o nascimento de Jesus. E é esse mesmo Jesus que hoje segue à nossa frente, iluminando os nossos caminhos e alargando as veredas para que passemos ilesos pelo vale sombrio que se instalou em nosso país. Em 2025, nós fizemos o propósito de que, independentemente das tempestades que estivéssemos enfrentando, iríamos enxergar Jesus no sorriso de cada criança que encontrássemos, no abraço de cada mãe aflita que nos buscasse, no cansaço de cada trabalhador que lutasse e no choro de cada família que foi separada pela perseguição de injustos e pela violência. Enfim, transformamos cada uma de nossas missões em ocasiões propícias para levarmos uma mensagem de resiliência, de esperança e de perseverança inspirada em nosso Salvador, o Deus que fez questão de habitar entre nós. O ano que em breve se iniciará é muito importante para o nosso país e principalmente para o futuro das nossas famílias. Não se deixem abater pelas maldades, perseverem apesar das traições, ainda que venham das pessoas mais próximas. Sigam em frente, deixando de lado as decepções e creiam sempre que tudo, absolutamente tudo, está no comando do nosso amado Deus. Sejamos fortes e corajosos. As trevas jamais impedirão a nossa luz de brilhar. Convido a todos para permanecermos firmes no propósito do nosso líder, o meu galego, de transformar vidas, de edificar uma nova nação por meio da verdadeira política. Peço que continue orando por ele, pelas famílias injustiçadas e pela nossa nação. Um santo e abençoado Natal a todos vocês, mulheres, homens e famílias de bem.
Que 2026 seja um ano repleto das graças e da misericórdia de Deus em nossas vidas e em nosso país. Que Deus os abençoe, que Ele abençoe cada família brasileira. Que Deus abençoe o nosso amado Brasil e que a verdadeira Shalom repouse sobre Israel. Feliz Natal! Pois é, né? Uma mensagem com um forte apelo cristão e um forte apelo político também, né? Bem direcionado a 2026. Bom será se o TSE ou o STF não mandar prender a Michele Bolsonaro por causa desse pronunciamento, né? Porque o Lula fez o seu pronunciamento também, tá? Vamos colocar aqui, né, uma análise do pronunciamento do Lula, vou poupar vocês, mas em rede nacional, Lula destaca a queda da inflação, o recorde no emprego, o Vilela fez uma avaliação e no mundo do Lula, nós estamos no mundo de Nárnia, né? Ou seja, no mundo encantado, o mundinho das fadas, um mundo maravilhoso que o brasileiro não sofre mazela nenhuma. Pois é, dá uma olhada aqui na análise do Vilela, aqui, sobre o pronunciamento do Lula. Pronunciamento de agora há pouco do presidente Lula falando sobre o Natal, durou cerca de 7 minutos. Eu vou chamar aqui o Cristiano Vilela para falar um pouquinho sobre esse pronunciamento. Ô Vilela, primeiro a gente já discutiu outras vezes o pronunciamento que ele fez sobre a isenção do imposto de renda, inclusive muitos partidos de oposição chiaram, até mesmo o PSDB prometeu entrar na justiça. Agora, o presidente tem essa prerrogativa de convocar uma cadeia de rádio e televisão e falar sobre as realizações do governo, mesmo quando o mote é o Natal? Olha, Tiago, é um verdadeiro absurdo o que aconteceu no dia de hoje, o que vem acontecendo de uma forma escancarada ao longo do atual governo, à medida em que o presidente da República ele se utiliza da cadeia de rádio e televisão para fazer elementos e atos de propaganda em relação à sua gestão. Se qualquer um de nós colocasse ligado o som, ouvindo a fala do presidente e fechasse os olhos, não visse, poderia imaginar claramente que se trataria de um trecho da propaganda eleitoral gratuita no momento de candidatura, porque de fato a retórica foi toda uma retórica política eleitoral, buscando o benefício do presidente, do grupo político do presidente. Quando se trata da cadeia nacional para rádio e televisão, ela é fundamentada em informações que precisam ser dadas à sociedade e ela é fundamentada no caráter não vinculado à pessoa do presidente. Então, à medida em que se utiliza claramente com esse viés político, há sim um uso enviesado desse instrumento, algo que é irregular e que deveria sim ser objeto de questionamento junto à justiça por conta dessa forma inadequada de se tratar a coisa pública. Mas normalmente os partidos questionam, mas há algum prejuízo na justiça para o presidente ou para o próprio governo? Como é que isso se dá na prática do judiciário? Olha, Tiago, nós já tivemos historicamente alguns casos onde acabou havendo questionamento, onde acabou havendo imposição de multa, onde acabou havendo o entendimento de que determinada propaganda, determinada forma de atuação não deveria ser realizada ou deveria ser, inclusive, previamente, liminarmente suspensa por conta de decisão. Eu me lembro bem que no governo Dilma houve uma celeuma bastante significativa com relação a esse tema. Agora, o fato é que, de uma forma geral, caso não haja ali uma provocação, especialmente vinda de adversários, a justiça vai acabar, naturalmente, não se posicionando a respeito. E por isso a importância de que, muitas vezes, a oposição aponte o dedo para essas inadequações. Porque, volto a dizer, o sistema, a cadeia de rádio e televisão, ela é algo para ser usada sob um viés informativo, jamais para fazer propaganda para as práticas apresentadas por um determinado governo. Simples assim. Eu vou além. Teve um pronunciamento que foi feito por um certo presidente no 7 de setembro,
que deixou ele inelegível, sabe? Então, pode configurar abuso de poder econômico? Sim. Pode dar inelegibilidade? Só se for de direita. Porque se for de esquerda, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém questiona, ninguém fala nada. Nada. Mas vamos lá, vamos além. Vamos voltar a falar do caso do Banco Master? A gente precisa falar disso, precisa falar bastante, né? Aconteceu algo assim vergonhoso na República das Bananas. O caso Banco Master é um caso que envolve um golpe contra brasileiros que apostaram em investimentos, né? Ou seja, se você tem um banco que é regulamentado pelo Conselho Monetário Nacional, pela Comissão de Valores Imobiliários, que está aberto ali dentro do Banco Central e, em tese, fiscalizado pelo Banco Central. Se você tem todos esses critérios e o banco te oferta um produto, em tese você acredita que este banco é um banco sólido. Isso não é um golpe. Isso não é uma barraca de esquina que você oferece um feijão podre por R$1, enquanto o feijão normal custa R$8 e você vê que tem alguma coisa errada. Aqui é diferente. Aqui, para você ser uma instituição financeira, para você ser um banco no Brasil, tem todo um compliance e que, se não houver a falha do Estado em fiscalizar, aí sim ele vai fazer os golpes. E foi o que aconteceu. O Estado falhou. Esse caso do Banco Master foi um roubo de bilhões de reais de brasileiros. O que aconteceu é que a gente começa a perceber que a alta cúpula do poder brasileiro, inclusive hoje com acusações envolvendo gente do judiciário, disse: pode roubar, vai fundo que a gente te dá retaguarda aqui. Esse é o sentimento que o brasileiro tem hoje. Então o que aconteceu? Foi feito. O Banco Central deveria ter derrubado o Banco Master há muito mais tempo. Há muito mais tempo ele deveria ter percebido que os lastros do que eles prometiam não existiam. Por algum motivo, ou talvez por alguma conversa, ou por talvez alguma influência, não fizeram. Os brasileiros foram roubados. Agora, na hora de apurar, o processo estava em primeira instância. Por causa de um certo deputado que estava envolvido com o Banco Master, subiu para o STF. Coincidência do destino, caiu na mão do Toffoli, o cara que detona a Lava Jato, o Toffoli, né? Foi distribuído, foi coincidência do destino. Caiu na mão do Toffoli. O Toffoli blindou todo mundo e colocou em sigilo. Tinha um celular lá na CPMI do INSS que tinha o contato do Forcaro com um ministro do Supremo, um desprovido de cabelo, você sabe quem é, né? Eu não vou citar o nome para não dar problema. E aí o que aconteceu? O Toffoli mandou tirar o celular, blindou por completo. Não bastasse isso, o Toffoli resolveu fazer o seguinte: intimidar o Banco Central. Chamou, né, um dos diretores do Banco Central, chamou um dos representantes do Banco Master e um dos representantes do Banco BRB para fazer uma cariação. O que é uma cariação? É colocar todo mundo sentado e falar: ai, eu quero descobrir quem está mentindo. Agora você imagina um burocrata concursado com endereço fixo que mora, né, em Brasília, ter que estar de frente de um banco que talvez tenha um dos roubos mais históricos, né? Foi maior do que o assalto ao Banco Central, né? No filme. Para você ter noção, La Casa de Papel, vocês assistiram aquela história de ficção? Em tese, se eles conseguissem êxito em roubar o Banco Central lá da Itália, se eu não me engano, era 1/3 do valor que o Forcaro levou nessa brincadeira. Tem noção? E aí o Toffoli vem e fala: agora eu vou colocar vocês juntos para saber quem está mentindo. Pro cara do Banco Central vir e apontar o dedo e dedar tudo e falar: não, eu quero te ver na cadeia para amanhã ele amanhecer morto. Cara, foi tanta pressão, a mídia bateu tanto que o Toffoli teve que recuar. Mas você tem noção do quanto eles perderam o pudor e a moral de fazer uma coisa dessa? Não existe isto no direito brasileiro. Ou eles não entendem nada de direito, ou eles estão tão bem, tão confortáveis, que para eles não precisa existir mais direito. Acho que é os dois.
Nós temos aqui uma última informação que chega de Brasília. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao ministro do Supremo, Dias Toffoli, a suspensão da acariação determinada pelo magistrado no âmbito da investigação do Banco Master. A manifestação foi enviada ao STF agora à noite, horas depois da determinação do ministro Toffoli. O processo tramita em sigilo na corte. Paulo Gonet diz ao ministro que realizar a acariação neste momento da investigação é prematuro e requer que ela seja suspensa por tempo indefinido. Na avaliação do Procurador-Geral da República, a acariação poderá ser determinada tão logo sejam preenchidos os requisitos que a legitimam e a tornam útil no processo. A acariação entre Daniel Forcaro, dono do Banco Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, o Banco de Brasília, e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central, está marcada para acontecer no penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro, por videoconferência. Veja, naquela da noite, no penúltimo dia do ano, por videoconferência, quem vai estar acompanhando isso? Cara, é para intimidar os caras. É para intimidar. Qual jornalista vai estar cobrindo isso no dia 31? É uma vergonha, né? É uma vergonha sem precedentes. E quer saber o que mais que é vergonha? É o retrato do Brasil. Cara, dá uma olhada nessa matéria do Jornal Nacional. Justiça manda prender prefeito, vice-prefeito e todos os 11 vereadores de uma cidade no Maranhão por corrupção. Por corrupção. Este é o retrato, né? Este é o retrato do Brasil, né? Todos os 11 são corruptos, são ladrões, segundo a justiça, segundo a ordem da justiça. Referência interessante, né? Prefeito, vice. Ou seja, onde é que você consegue ter um pingo de confiança nos gestores públicos hoje? Sabe? É complicado, né? Depois dizem que a democracia foi salva. Esse aqui é o retrato da democracia que foi salva. O Grupo de Ação Especial de Combate às Organizações Criminosas e a Polícia Militar prenderam 14 pessoas desde segunda-feira em Turilândia, no interior do Maranhão, e em São Luís. Entre os presos estavam 6 vereadores do município, a atual vice-prefeita Tânia Mendes, do PRD, e um neurocirurgião acusado de atuar como agiota e emprestar dinheiro ao prefeito. Os agentes encontraram na casa do irmão do neurocirurgião mais de 2 milhões de reais em dinheiro. Hoje, 5 investigados que continuavam foragidos se apresentaram à polícia. O prefeito Paulo Curió, do União Brasil, a primeira-dama Eva Curió, a ex-prefeita Janaína Lima, o marido dela, Marlon Serrão, e o contador da prefeitura, o Anderson Jonathan Barros. O Ministério Público investiga o prefeito, a vice e todos os 11 vereadores por formação de organização criminosa e prática de corrupção. Segundo os promotores, o esquema desviou mais de 56 milhões de reais dos cofres públicos em menos de 4 anos. 56 milhões de reais desviados dos cofres públicos em menos de 4 anos. Aí você chega na sua cidade, você está andando, você não sabe por que a rua está esburacada. Uma cidadezinha do interior, 56 milhões de reais desviados. E imagina se esse dinheiro vai para a população, para asfaltar as ruas, colocar ar-condicionado nas escolas. Já parou para pensar? Você já parou para pensar a diferença que 56 milhões faria com um governo honesto, justo, não corrupto? Cara, sinceramente, é triste ver onde, né, o Brasil está chegando. É absurdamente vergonhoso, né? Vergonhoso. O sentimento que esse povo tem de que, não, agora tá tudo liberado, tá tudo impune. E quem é que dá a garantia desse sentimento? Quem é que dá o exemplo? Quem que é o manda-chuva que fala, pessoal, meninos, meus queridos, podem roubar que nós estamos te protegendo? É complicado, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Chegamos a 29 minutos de editorial. A gente volta daqui a pouco, tá? Com o segundo editorial. Às 4 horas da tarde eu vou trazer o segundo editorial. Hoje terão 3 editoriais, tá bom? Dia de Natal, né? Hoje é quinta-feira de Natal. Nós vamos ter
3 editoriais, beleza? Obrigado, fica com Deus e até o próximo vídeo.